o contorno viário de Florianópolis. Nova rodovia tem data de inauguração confirmada de forma oficial pela concessionária. Combate às facções criminosas. Operação cumpre mandados contra a facção criminosa no Paraná e em Santa Catarina, com 38 presos. O Fundo Estadual do Idoso. Governo de Santa Catarina autoriza o repasse de 40 milhões de reais aos contemplados com os primeiros editais do fundo. O custo de vida na capital catarinense. Inflação medida pela Exag-Udesc fecha junho em alta de 0,39%. Futebol. Representantes catarinenses têm duelos na noite de hoje pelas séries A e C do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com uma boa notícia. A novela do contorno viário de Florianópolis está cada vez mais próxima do fim. A nova rodovia já tem até data de inauguração definida de forma oficial. Vamos saber os detalhes então ao vivo? Quem está com a gente aqui é o repórter Ronaldo Penido, que tem as informações agora aqui no jornal. Ronaldo, muito boa noite para você. Que data tão aguardada por todos aqui na região é essa? Conta pra gente. 2 de agosto, finalmente o Rodrigo vai ser entregue a obra do contorno viário, essa rodovia que vai desafogar o trânsito aqui na região da Grande Florianópolis. Boa noite para você, Rodrigo, boa noite para todos ligados no Band Cidade. A nova rodovia vai ser concluída no dia 31 de julho, mas só vai ser aberta ao público a partir do dia 2 de agosto, durante a cerimônia de inauguração da nova rodovia, a rodovia do contorno viário da Grande Florianópolis. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela concessionária que administra a via. Durante a inauguração deve contar com a presença de autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho, são esperados para a inauguração no dia 2 de julho. No entanto, os detalhes da inauguração, como o local exato e também o horário da cerimônia, não foram divulgados, portanto vão ser divulgados posteriormente. O contorno viário da Grande Florianópolis é uma obra aguardada por toda a população. Após 12 anos de espera, finalmente vai ser entregue agora no dia 2 de agosto de 2024. Com 50 quilômetros de pista dupla, a nova rodovia vai desafogar o trânsito caótico na BR-101. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. É o que todos esperamos, que ajude a desafogar o tráfego no trecho de rodovia federal mais movimentado do Brasil. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Boa noite para você. Olha, uma operação contra integrantes de uma facção criminosa cumpriu mandados no Paraná e em Santa Catarina. As informações com o repórter William Tenório. Mais de 300 policiais participaram da ação que cumpriu 38 mandados de prisão, 2 internações de adolescentes e 98 mandados de busca e apreensão. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Paraná, teve como alvo integrantes de uma facção criminosa nas cidades paranaenses de Morretes, Curitiba, Pinhais, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Paranaguá, além de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. No município catarinense, um mandado de prisão foi cumprido contra uma pessoa que já cumpre pena no sistema penitenciário. As investigações começaram após um homicídio em Morretes, ligado a uma disputa de território entre facções ocorrida em outubro de 2023. Foram 8 meses de apurações. Nesse tempo, a polícia descobriu que os membros do grupo possuíam uma lista de futuras vítimas e aliciavam os jovens para a prática de crimes. Ainda foi apurado que o grupo investigado está envolvido em homicídios, tráfico de drogas, roubos, furtos e sequestros. Integrantes da organização criminosa faziam até ameaças de morte e agressões contra pessoas que repassavam informações às autoridades. A quebra de sigilo bancário de 2 integrantes do grupo revelou uma movimentação financeira de aproximadamente R$500 mil nos últimos anos. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. Outra ação deflagrada hoje, a Operação Flos, combateu uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas na fronteira do Uruguai com a cidade gaúcha de Jaguarão. Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em Jaguarão, Arroio Grande, Porto Alegre, Cachoeirinha e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, além de Itajaí, aqui em Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. E 3 ordens foram cumpridas no Uruguai.
A investigação começou em 2023, após a apreensão de 15 quilos de skunk que iriam para Porto Alegre. A Polícia Federal identificou que o grupo enviava skunk para outras regiões do país, sempre pelo modal rodoviário. Entre 2023 e 2024, esse grupo movimentou mais de 28 milhões de reais. A Justiça bloqueou 8 milhões de reais em contas bancárias e apreendeu 700 mil reais em bens dos envolvidos. Também no norte do estado, a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 33 quilos de cocaína no porto de Itapoá. A operação conjunta encontrou os pacotes da droga escondidos em um container carregado com carne de frango congelada que iria para a Espanha. Os traficantes abriram o compartimento externo do motor de refrigeração da carne e inseriram os tabletes de cocaína. A descoberta foi possível graças ao gerenciamento de risco aplicado às cargas na exportação e ao uso do scanner, que revelou a existência do entorpecente. Esta foi a segunda apreensão de cocaína do ano feita no porto de Itapoá. Em janeiro foram apreendidos 581 quilos do entorpecente. E as polícias rodoviária federal e militar rodoviária apreenderam em Campo Herê, no oeste do estado, mais de 1 tonelada de maconha. No total, foram apreendidos 1.025 quilos da droga. A carga do entorpecente estava em uma caminhonete abordada pelos agentes federais. O motorista tentou fugir por cerca de 8 quilômetros em estradas de terra, mas foi abordado. O compartimento de carga e o banco traseiro do veículo estavam repletos de tabletes de maconha. Preso em flagrante, ele não disse qual era o destino da droga. Ele foi levado para a Polícia Civil de São Lourenço do Oeste. A seguir por aqui o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, Fundo Estadual do Idoso. Nossos repórteres mostram os projetos contemplados pelos 2 primeiros editais do gênero na história de Santa Catarina. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta com Band Cidade, é momento de conversar com Cláudio Prisco Paraíso sobre política. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Muito boa noite, Rodrigo. Meus cumprimentos pela cobertura. Obrigado, foi um prazer cobrir o do projeto Cidades Excelentes. Muito bom. Muito obrigado. Prisco, vamos falar de política então. Quer dizer que Lula confirmou mais uma vez que não vem, agora viria a Itajaí, mas cancelou essa visita, é isso? Exato, e a gente ontem aqui meio que sinalizou nessa direção. Afinal de contas, não havia nenhuma movimentação. E isso já ocorreu pela 7ª, 8ª vez. Agora, na matéria veiculada no primeiro bloco, sinaliza para que ele possa comparecer em agosto na inauguração do anel viário da Grande Florianópolis. Essa é a expectativa. Mas por que efetivamente ele desistiu da viagem? A explicação está aqui. Esse cumprimento é quando Milei era deputado ainda. E Bolsonaro já havia deixado a presidência. Depois, na posse, em Buenos Aires, lá esteve Bolsonaro lhe cumprimentando. Jornais de circulação nacional, Globo, Estadão, Folha, noticiaram que o Palácio do Planalto tinha preocupação em relação a hostilidades. Afinal de contas, sexta-feira, em Itajaí, a poucos quilômetros de Balneário Camboriú, onde o evento conservador, que vai reuni-los, ocorre a partir de sábado. Sem falar que são situações, municípios, tipicamente bolsonaristas, assim como Santa Catarina. Mas o cancelamento não se restringiu sexta-feira a Santa Catarina. Amanhã tinha Goiás, também abortada a viagem, bem como uma outra no Mato Grosso, que o Planalto achou melhor deixar para frente. Ou seja, é uma situação que o próprio presidente começa a ter dificuldade de circular pelo país. Mereceu vaias na Bahia, onde ganhou com 3 milhões de frente em relação a Bolsonaro. Isso ficou muito negativo para quem? Para o PT, presidido por Décio Lima. Porque, afinal de contas, o PT já vinha divulgando aos 4 cantos a presença do presidente, até para tentar dar um reforço para as candidaturas
Mas, pelo visto, nem o próprio presidente acredita que possa ser cabo eleitoral do benefício para candidatos petistas. Pedro Kizai, ali à esquerda, já anuncia aquilo que demos, de que o presidente virá em agosto para a inauguração do anel viário. Vamos aguardar, porque o quadro não parece nada favorável a ele. Por outro lado, quem acabou se livrando de um constrangimento foi Jorginho Melo, aqui brindando a base de caldo de cana com Jair Bolsonaro. Sim, porque ele ia cumprir a agenda no Sul, enquanto o presidente estaria em Itajaí. Inaceitável, imperdoável. Apesar das diferenças ideológicas, partidárias, políticas, eleitorais, tem um componente institucional. O governador tem a obrigação de receber o presidente da República. Então, livrou-se de uma boa. Ele, Jorginho Melo, último telão, que vai entregar o governo a Mauro de Nadal, MDBista da Gema, presidente da Assembleia. Ele participa no sábado e no domingo do evento dos conservadores e, no final do dia, ruma na direção de Portugal. E, muito provavelmente, durante esse encontro no fim de semana, Jorginho Melo aproveita para uma agenda administrativa do governo do Estado com o presidente argentino, meu caro Rodrigo. Ok, Prisco, Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade. Você também confere a coluna do Prisco lá no TVBV Online. Acesse e confira. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Mudando de assunto, o governador Jorginho Melo autorizou hoje o repasse de R$40 milhões aos contemplados nos 2 primeiros editais do Fundo Estadual do Idoso, na história de Santa Catarina. Com mais de 15% da população acima dos 60 anos, Santa Catarina investe em políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. E nesta terça-feira, o governo do estado autorizou os primeiros repasses de recursos para projetos contemplados pelo Fundo Estadual do Idoso. É dinheiro da sociedade revertido para a sociedade. As pessoas depositam e a gente está revertendo para que os municípios possam ir ao encontro do pessoal idoso para fazer obras, melhorias, conforto, dedicação, para que eles possam ter uma vida melhor. Ao todo, vão ser repassados R$40 milhões por meio de 2 editais que vão contemplar órgãos governamentais e organizações da sociedade civil que tiveram suas propostas aprovadas. Os recursos vão ser empregados para dar mais qualidade de vida para a terceira idade. Nós vamos estar pagando aqui 92 propostas, tanto do governamentais quanto da organização da sociedade civil, para os municípios estarem efetivando a política de atendimento, acolhimento e desenvolvimento da pessoa idosa. O município de Palhoça, na Grande Florianópolis, foi um dos contemplados nos primeiros editais do projeto. É um recurso importante, esse apoio, esse aporte do governo do estado é fundamental para que a gente possa atender as demandas do município, principalmente nesse momento, e para as pessoas que mais precisam. A saúde da capital do estado ganhou um reforço com a inauguração do novo Centro de Saúde do Trabalhador. O novo Centro de Saúde do Trabalhador, na região central de Florianópolis, é uma forma de ampliar o acesso da população à saúde pública. Foram investidos cerca de R$3 milhões na reforma do espaço, que já era usado para atender os moradores. A unidade passa a ter 16 consultórios clínicos, 3 consultórios odontológicos, sala de imunização, sala de curativos e farmácia. São os mesmos serviços de todos os 51 centros de saúde. Vacina, farmácia, atendimento médico, atendimento odontológico, encaminhamento para especialidades, tudo feito com muito carinho aqui no centro da cidade. O Centro de Saúde do Trabalhador foi pensado para atender as pessoas que trabalham na região central de Florianópolis. Para ser atendido aqui, é necessário comprovar um vínculo empregatício na região do centro da capital. O horário de funcionamento também foi pensado para atender essa população. O Centro de Saúde ficará aberto das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite.
Os moradores da região central podem acessar os serviços do novo espaço. Os trabalhadores que forem atendidos nessa unidade podem continuar buscando atendimento também nos postos de saúde dos bairros onde moram. Muitas vezes ele sai do seu bairro antes do horário de abertura do centro de saúde, do local, do bairro, e volta depois que o centro de saúde já fechou. Então aqui ele vai ter a possibilidade de ser atendido nesse centro de saúde como se estivesse sendo atendido no seu próprio bairro. Santa Catarina contra a dengue. A Vigilância Epidemiológica Estadual informou que o estado tem mais de 260 mortes provocadas pela doença somente nesse ano. Por isso, a importância cada vez maior da vacinação. As primeiras vacinas contra a dengue chegaram ainda no final de fevereiro para as cidades de Joinville e Jaraguá do Sul, por conta do histórico de maior transmissão da doença. Por isso mesmo, é que a média da cobertura vacinal da primeira dose, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, está com uma média de 40% na região Nordeste, que inclusive já atua com a aplicação da segunda dose. Só que o percentual apresentado ainda é baixo. O processo de procura da vacina ainda é muito lento, então a gente esperava já estar com coberturas mais elevadas, o que não aconteceu. A gente está vendo aí, por exemplo, na região de Joinville e Jaraguá do Sul, uma cobertura com primeira dose em torno de 40% para a população de 10 a 14 anos, ou seja, uma cobertura ainda muito distante daquela recomendada, que é aí na casa dos 90%. O andamento da campanha para a faixa etária recomendada de 10 a 14 anos, na região da Grande Florianópolis, prevê o início da aplicação da segunda dose já para a próxima semana. Na capital, a preocupação com a baixa procura também existe, já que apenas 7.289 crianças e adolescentes foram imunizadas até agora com a primeira dose. Hoje o nosso município conseguiu alcançar cerca de 30%, né? Então a gente percebe ainda muito receio em relação à questão da vacina, uma busca diminuída, né? A vacina já está disponível em todas as regiões do estado. É importante ficar atento aos locais onde está sendo aplicada. Somente com a ajuda da população é que será possível atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Uma área alongada de baixa pressão chamada Cavado influencia o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. No nosso mapa, a gente pode ver que o dia vai ter nebulosidade variável e até aberturas de sol aqui em Santa Catarina. Para o Planalto Sul e também para o litoral sul do estado, aí tem uma condição para chuva isolada. As temperaturas vão estar mais amenas e com maior elevação na faixa oeste e também no norte catarinense. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 17 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 17. Em Blumenau, 14 graus de mínima e 18 de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo para você. Em Criciúma, sul do estado, mínima de 13, máxima de 15, chance de chuva isolada por lá. Em Lages, mesma condição, mínima de 11, máxima de 16. E em Chapecó, oeste catarinense, mínima de 14 e máxima de 25 graus. E a seguir por aqui, o destaque é o esporte. Representantes de Santa Catarina entram em campo hoje à noite nas séries A e C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes no nosso bloco final. Eu volto em instantes. De volta com o Band Cidade, com o destaque da economia. A inflação em Florianópolis registrou alta em junho, de acordo com o indicador da Exagildesc. As informações aqui no nosso telão, vamos conferir. Em junho, o índice ficou em 0,39%, uma alta no indicador. Foi 0,3 ponto percentual maior do que o índice de maio. No acumulado de janeiro a junho, primeiro semestre do ano, alta de 2,96%. E no conjunto dos últimos 12 meses até junho, alta acumulada de 5,14%, um pouquinho acima da meta de inflação fixada pelo Banco Central. Agora o resultado por setores relativo ao mês de junho. Os grupos que mais subiram de preço foram saúde, 1,36%, despesas pessoais, 1,26%, habitação com cerca de 1% aqui, mais puxado pelo aumento aí de 17% no incremento aí da tarifa de água e esgoto, reajuste anual deste preço essencial, não é? E dos setores que mais pesam no indicador, a alimentação e transportes foram em direções opostas. A alimentação aumentou 0,31%, puxada por batata inglesa, aipim, leite, derivados, sal e condimentos.
Já transportes teve uma queda de 0,63%, queda puxada pelos combustíveis dos carros e também pelas passagens aéreas. Vale a pena a gente levar em conta que o indicador da ESAG, o DESC, ele é calculado baseando-se na mesma metodologia aplicada pelo Banco Central para o cálculo da inflação oficial do país, que é o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E ela incide, então, sobre os salários de famílias de 1 a 40 salários mínimos e 297 itens são pesquisados todo mês. Série A do Campeonato Brasileiro começa hoje a 14ª rodada da competição e o representante catarinense, o Criciúma, tem duelo dentro de casa. O adversário vai ser o Cruzeiro. Para o duelo com os mineiros, o técnico Cláudio Tencati segue com os desfalques de Felipe Viseu e Jonathan, entregues ao departamento médico. Por outro lado, Marquinhos, Gabriel e Ronald retornam ao time após cumprirem suspensão na partida contra o Internacional. O Criciúma é o 13º colocado da Série A, com 13 pontos em 11 partidas disputadas. Criciúma e Cruzeiro se enfrentam hoje às 8 horas da noite no estádio Heriberto Wilson. E agora a Série C. Hoje tem Figueirense em campo, logo mais contra o CSA em Maceió, Alagoas. A partida fecha a 11ª rodada. Para o duelo de logo mais às 8h30 da noite, o técnico João Bursi vai ter o desfalque do zagueiro Rafael Ribeiro, que vai ficar de fora do time por pelo menos 5 semanas. Thiago Barbosa deve ser o substituto. Outras ausências são Alisson e Nicolas, também no departamento médico. O Figueirense é o 7º colocado da Série C, com 17 pontos. Se vencer, termina a rodada na 6ª colocação. CSA e Figueirense se enfrentam hoje à noite no estádio Rei Pelé, na capital alagoana, Maceió. E os detalhes destes dois jogos você confere amanhã, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. O portal TVBV Online já está aqui na tela. Vamos conferir os destaques do momento. Olha só, jovem é investigada por furtar ossos e deixá-los na casa do ex. Tem aqui também, ó, homem é preso após ameaçar família com arma em cidade do oeste catarinense. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, ó. Tem aqui um outro destaque importante. Ingresso da Bolívia como membro pleno deve marcar cúpula do Mercosul. Outro destaque, artesãos da região continental ganham um novo espaço em Coqueiros, é assunto da coluna do Léo Coelho. E aqui, ó, mulher é presa após matar gato com machado. Que selvageria sem nome para isso, não é? Mais um destaque aqui, ó. 7º Festival dos Girassóis acontece neste mês em Joinville. Tudo isso e muito mais. E aqui, subindo um pouquinho mais, você confere as nossas colunas. Cláudio Prisco Paraíso, Léo Coelho, Fátima Guimarães, Paulo Chagas e Robson Rickzigel. Tudo isso e muito mais você confere em TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou ainda tvbv.com.br e fique muito bem informado. O Programa Catarinense Técnico, o CATEC, está com as matrículas abertas. São ofertados pelo menos 10 cursos profissionalizantes. Olha só. A primeira fase da matrícula pode ser realizada online. De hoje até o dia 10 de julho, os interessados podem acessar o site Matrícula Online, fazer o login na conta gov.br, registrar os dados do aluno e escolher uma das unidades escolares com a vaga disponível. E para quem preferir, a matrícula pode ser feita presencialmente na instituição mais perto de casa, mas é preciso ter o cadastro prévio no gov.br. O programa CATEC, Catarinense Técnico, amplia a oferta de cursos profissionalizantes para estudantes da rede estadual de ensino, o que possibilita que os alunos encerrem o ensino médio com o diploma de conclusão e, pelo menos, uma certificação técnica. Eu acredito realmente que investir em educação ajuda no futuro, porque o povo que agora está estudando vai, querendo ou não, fazer parte do futuro, vai melhorar. E tendo esses cursos técnicos, vão melhorar na profissionalização do Estado. O sorteio eletrônico será realizado pela Secretaria de Estado da Educação no dia 12 de julho. Os resultados com os nomes dos candidatos sorteados ficará disponível na unidade escolar e disponibilizado também no site Matrícula Online. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em TVBV Online, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou ainda acesse tvbv.com.br. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.
Tchau.